volta com a discussão com as perspectivas para 2017. Valquíria, a gente ouviu muito em 2016, principalmente nesse finalzinho de 2016, as pessoas dizendo assim, a PEC até que está certa porque quando limita o gasto do governo, não pode gastar mais do que arrecada, eu também não posso gastar mais do que arrecado porque senão eu vou quebrar. Esse comparativo está certo? Não, não está certo porque o Estado não é uma família. E o gasto, quando nós colocamos gasto público, ele na verdade é um investimento, né? E muito pelo contrário do que vem sendo defendido por alguns adeptos da PEC, o país veio realizando esses gastos que são investimentos que ao longo do tempo vieram reduzindo o abismo entre as classes sociais, diminuindo a miséria, a fome. Isso reflete também na vida daquelas pessoas que já têm recursos, porque uma economia desorganizada socialmente, ela não é boa nem para quem está sofrendo, nem para quem está bem economicamente, porque isso gera um ambiente de desorganização social, um ambiente onde as pessoas estão ali lutando pelo seu alimento e estão dispostas a tudo, então isso gera um ambiente, uma maior insegurança, exatamente, isso reflete diretamente na segurança do cidadão. E por isso que é um investimento. O Estado, ele, ao lançar mão de programas sociais, ele não está só apenas transferindo renda, não está apenas gastando, ele está investindo no bem-estar social, na organização social, na segurança, né, do país. E na segurança do país. Há um passado recente, nós tivemos grandes saques, né, grandes problemas sociais devido a exatamente esse tipo de política. Então, quando eu defendo que o gasto público não é um gasto, é um investimento, é nesse sentido, de que não se está colocando o dinheiro no lixo. Estamos colocando dinheiro para girar na sociedade, no mercado e tirar da miséria muitas pessoas que, se encontrar em estado de miséria de novo, vão lançar mão de medidas que não são nada seguras para o ambiente. Mas isso significa que o Estado estava gastando então mais do que arrecadava, esperando esse investimento de volta? Era assim? Então, na minha análise, houve uma redução na arrecadação. Então, você não consegue aumentar a arrecadação fazendo esses cortes no investimento. Você consegue aumentar a arrecadação tributando pessoas que têm dividendos, rentistas, não jogando o ônus para essa população. Porque além de perturbar socialmente essa gama da sociedade, isso gera uma revolta, né, social, porque mais de 50% da renda do trabalhador de um salário mínimo ela é gasta em imposto. E o imposto no Brasil é imposto indireto, é aquele imposto que você não tem alternativa. Se você for comprar um pão na padaria, você já paga. Então, a alternativa que deveria ter sido, né, escolhida não deveria ter sido jogar o ônus dessa conta nas costas que não é nenhuma conta. Ao longo da história do Brasil, nós temos esse sistema de tributação que favorece apenas os rentistas, né? Então, nós chegamos na década do PT com uma situação social extremamente complicada, né? E essa diminuição desse abismo, né, social que existia, ele favoreceu A gente sentiu um clima diferente. Exatamente, né? Todas as expectativas, porque a economia, a força motriz da economia são as expectativas, né? Deixa eu perguntar para a Tota, o que a gente espera dos municípios paraibanos nesse 2017, com menos recursos, como é que se faz a partir daí? Olha, é bastante preocupante, né? Mas, como eu falei, a perspectiva para 2017, ela não é muito animadora, entendeu? O país não demonstra que vai ter crescimento, que a indústria vai voltar a produzir, que as pessoas vão ter direito ao seu novo emprego, né?
a gente não vê nenhuma perspectiva nesse cenário. O que esperamos, aí a gente orienta os municípios, nós temos questões de natureza jurídica junto ao governo federal, é uma ação do Fundef, né, que o governo tirou dos municípios bilhões e bilhões de reais, e orienta os gestores para que entrem em 2017 com essas ações, porque já tem o ganho já no Supremo, né, que dá esse direito aos municípios. Então, ação imediata, execução. Não tem essa história de esperar meses ou anos para... Não, é execução, já na fase de execução. E esperar que o país volte a crescer, né? E a grande discussão que temos que ter, essa discussão já vem há mais de 10 anos, é a questão do Pacto Federativo, né? Os municípios, eles não aguentam mais esse modelo de federação, onde existe uma concentração enorme de recursos no governo federal, né? E o município, que é um ente mais importante da federação, as pessoas não moram no governo federal, não moram no estado, eles moram no município, né? E é onde que tudo acontece. Então, o que é que ocorre? É onde existe essa concentração de receita no governo federal, de uma forma, né, perversa com os municípios, e esse modelo de federação é que tem que mudar. Nos países desenvolvidos, os municípios participam do bolo tributário nacional em torno de 30% a 40% de tudo aquilo que o país arrecada. Entendeu? Então, essa realidade é a realidade, a realidade que temos que enfrentar em 2017. A professora estava falando aí há pouco, você vê como o governo federal ele massacra os municípios. Logo, essa crise ela vem desde 2008. Quem não lembra que Lula tratou essa crise como uma marolinha, né? E a gente percebe que não foi essa marolinha. Desdenhou da crise, os países que estavam envolvidos na crise já saíram da crise, e o país naquele momento deveria ter tomado posições para superar a crise, não tomou. Aí o negócio tinha que estourar, estourou agora, nos últimos 2 anos, numa crise bem mais avançada. Naquele momento, para fortalecer a economia, o governo federal, o que foi que ele fez? Ele deu incentivo à linha branca e deu incentivo à montadora de automóvel, tirando dos recursos dos municípios mais de 80 bilhões de reais, desde o início daquela ação que o governo fez em dar esse incentivo às montadoras e à linha branca. Tirando de quê? Do FPM, né? Dando incentivo à indústria, através do IPI, né? De imposto de renda e outras coisas mais. E assim tirando dos municípios, fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Aí o município vem suportando tudo isso, né? Nós temos, para você ter uma ideia, o município é quem menos arrecada e é quem mais investe em saúde e em educação. Os municípios estão investindo em saúde e educação em torno de 19,5%, em saúde, em educação mais de 25%. Tem município que chega a investir até 30%. Entendeu? O governo federal, ele não chega a investir 6% em saúde. Os governos dos estados, na sua grande maioria, investem menos de 12%, que é o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Os municípios não, eles é quem menos arrecada, mas investe tudo aquilo. Isso é muito simples, é porque onde o cidadão mora, fica mais fácil das pessoas cobrar do prefeito, do vereador, porque todo mundo sabe onde é que eles moram, né? Então fica bem mais fácil. Então esse modelo de federação, ele é perverso com os municípios, tem que haver uma melhor distribuição de renda para os 3 entes da federação, e a partir do momento que qualquer governante ele perceber isso, ele vai perceber que a história vai mudar, porque o dinheiro ele chega mais próximo do cidadão, a renda chega mais próximo do cidadão. Hoje o município ele está praticamente servindo unicamente para pagar uma folha de pessoal e manter a máquina administrativa. Eu desconheço, 90% dos municípios, eles não têm capacidade de investimento próprio. Da sua receita que ele recebe, ele poder tirar uma rede de esgoto que está passando em uma rua, ou poder fazer uma recuperação em uma escola que esteja precisando de uma recuperação, ou construir um posto médico que esteja precisando ser construído em uma comunidade, com recursos próprios. 90% dos municípios, principalmente os nordestinos, eles não têm recurso suficiente para fazer esse tipo de investimento. É verdade. Valquíria, qual é o desafio para os gestores municipais? Em que áreas dá para mexer? Como é que dá para se mexer com essa situação? Então, em 2016, o Conselho Regional de Economia lançou o programa Economista na Prefeitura. A primeira Câmara a ser visitada foi a Câmara de João Pessoa. As prefeituras geralmente não têm economistas. E o objetivo,
às vezes tem o economista, mas nenhuma prefeitura tem a função do economista. Porque a função do economista é mapear as especificidades de cada município, no caso, no âmbito da prefeitura, né? Mapear as especificidades de cada município e buscar outras fontes de receita, seja ela junto a um ministério, seja ela numa cooperativa de potencialidade junto com outros municípios da região. Mas para isso, cada município precisa ter o seu economista que vai dar conta de toda a sua especificidade, das demandas inerentes a esse município e avaliar de forma mais eficiente o gasto público, ou seja, a alocação dos recursos dos municípios, como agora, né, vai ser bastante escassa, aí é que vai precisar desse profissional, porque a função do economista na sociedade é alocar recursos, né, escassos. Cada vírgula tem que ser bem colocada. Recursos escassos para demandas infinitas, né? Então, essa vacância da função economista nos municípios prejudica bastante, principalmente nesses momentos onde o fundo de participação vai reduzir, né? E temos outra brecha também, onde o economista pode atuar dentro da prefeitura, que é em convênios junto com o governo federal. Outros municípios, principalmente na região sul e sudeste, eles têm essa função, né? Principalmente nas prefeituras pequenas, que dependem só do fundo de participação, mas a inserção do economista no âmbito da prefeitura, ela dá à prefeitura uma opção, né, uma oportunidade de angariar fundos, né, e recursos de ministérios, de algum programa, enquadrar o município nesses programas que são muitas vezes ofertados pelos ministérios. E até por organizações como o BID, né, que às vezes pede apenas uma contrapartida social, mas para isso o município tem que ter não só o contador, que vai aprovar as contas do governo perante ao Tribunal de Contas, nem só o advogado que vai defender a gestão. O município ele precisa da função, não é do profissional economista. O profissional economista ele vai exercer a função do economista na prefeitura. Então, essa questão aí a gente está procurando trabalhar no ano de 2017 para poder dar uma segurança maior aos municípios. Perfeito. Artigas, o povo vai ter que esperar até 2018, quando tiver eleições presidenciais, para tentar mudar um pouco essa situação? Ou 2017 ainda dá para enxergar uma luzinha no fim do túnel? Não, não há luz no fim do túnel nessa perspectiva que nós estamos hoje de instabilidade geral na política brasileira. E é uma instabilidade que não ocorre apenas no Poder Executivo. É claro que o Poder Executivo, especialmente o governo Michel Temer, depois das inúmeras denúncias envolvendo o seu staff dirigente, está numa crise tremenda. Está tendo que pagar muito caro para manter o seu apoio da base parlamentar de forma a continuar no poder e conseguir aprovar as medidas que sugere. Agora, nós temos um problema muito maior, um problema que vem desde 2014, se aprofundou em 2016, que é um problema do Estado e não apenas do governo, não apenas do Poder Executivo. Nós temos um desequilíbrio entre poderes, nós temos uma crise que não é política e econômica apenas, é uma crise institucional, que envolve o Poder Judiciário, envolve o Poder Legislativo, envolve o Poder Executivo e envolve conflitos entre poderes, o que gera instabilidade. E não temos nenhuma expectativa de cenário que nós podemos garantir grande probabilidade de ocorrência. Pode ser que o governo Temer se arraste até as próximas eleições de 2018, pode ser que o governo Temer seja cassado através do TSE, pode ser que o governo Temer seja cassado através das 3 CPIs já protocoladas na Câmara Federal, uma já em tramitação, e, portanto, não há nenhuma garantia de que esse governo permanecerá aí. Também não há garantia de que haverá um melhor relacionamento entre o Congresso Nacional, o Legislativo e o Judiciário. Desde o final do ano passado, nós já estávamos verificando uma guerra entre Legislativo e Judiciário, protagonizada pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, mas não apenas, por todo um conjunto de congressistas
que estão vendo um avanço do ativismo judiciário negativo às prerrogativas parlamentares. O judiciário vem legislando o que não é a sua função precípua. A função legislativa, que ancora-se na legitimidade popular, ela é própria do legislativo. Entretanto, o judiciário vem legislando e vem se antagonizando ao legislativo e ao poder executivo. Nessa circunstância, uma eleição, a troca de um governante não vai resolver o problema, porque o problema é institucional e não governativo. E em meio a tudo isso, o panorama de crise econômica aprofundada, mais um ano de recessão, né? Segundo a lei orçamentária anual, teremos 150 bilhões de déficit, sem qualquer possibilidade de novos investimentos do Estado, com uma queda do fluxo de capitais estrangeiros para o Brasil, uma diminuição brutal da ordem de 80% nos últimos 2 anos de investimentos privados estrangeiros. Isso inibe qualquer expectativa de inversão do panorama econômico de crise. Então a recessão vai continuar, a crise institucional vai continuar, a crise política, governativa e parlamentar vão continuar. Portanto, a expectativa é bastante difícil. E, de fato, como havia sido colocado, nós temos ainda um outro problema, que não diz respeito apenas à União, mas também a estados e municípios. Nós fechamos o ano de 2016 com 3 dos maiores, entre os maiores estados brasileiros, em situação de calamidade fiscal, né? Já decretada a calamidade fiscal no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. 3 dos 4 maiores estados que contribuem para a riqueza da nação. Então, nós temos um problema gravíssimo na ordem dos estados. O refinanciamento das dívidas dos estados não vai resolver o problema da queda da arrecadação, e isso se reflete ainda mais para os municípios, porque os municípios ainda têm uma parcela bastante grande de receitas vinculadas, como saúde e educação. E a arrecadação direta dos municípios brasileiros, eu posso contar aqui nos dedos da mão os municípios que têm uma arrecadação direta superior a 15%. A arrecadação direta do município vem principalmente do IPTU, do ISS, do ITBI e das taxas. Essa arrecadação é irrisória perante os repasses do FPM, do Fundeb, do SUS e do Bolsa Família. Como nós estamos numa trajetória de redução do Bolsa Família, de redução do Fundeb, de redução do SUS e queda da arrecadação fiscal e do IPI, portanto o FPM também vai cair. Então nós teremos uma situação nos municípios bastante complicada, já é complicada hoje e ela se aprofundará. E o município ele tem um problema. A Constituição de 88, para alguns denominada de municipalista, ela garantiu muito mais atribuições para os municípios, entretanto, não garantiu na mesma proporção os recursos tributários para fazer face a esses investimentos. Então, sem dúvida, especialmente os pequenos municípios, os municípios nas regiões periféricas do Norte e Nordeste, os menos industrializados, que têm menor capacidade de arrecadação fiscal, serão os mais punidos. E agora, com a redução da previdência social, que em muitos pequenos municípios sustenta a economia local, ela vai ter um impacto negativo também no consumo desses pequenos municípios nas regiões periféricas. Então teremos aí aprofundamento das desigualdades regionais, aprofundamento das desigualdades sociais, e esses dois indicadores, desigualdades regionais e desigualdades sociais, eles vinham num panorama positivo nos últimos anos e agora voltamos a ter uma ampliação das desigualdades. Por exemplo, as desigualdades regionais, elas vêm diminuindo desde 1989. E agora nós voltamos, já em 2016, a ter uma ampliação das desigualdades regionais, e isso para 2017 será inexorável. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas eu acredito que a gente conseguiu passar bem para a população, né, para os telespectadores, que 2017 não vai ser um ano muito fácil. Queria agradecer Tota Guedes, presidente da Federação das Associações de Municípios da Paraíba. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado também, Valquíria Sibeli Fernandes, economista. Muito obrigado. E Artigas também. Muito obrigado também pela participação. Agradeço, Rafael, e a todos os telespectadores.
A gente queria começar 2017 com notícias melhores, mas de acordo com essa discussão aqui, a gente vai ter que torcer para que as coisas melhorem, mesmo numa circunstância como essa, né? Mas de qualquer forma, leve sempre esses argumentos para discutir, esses argumentos que você ouviu no programa, para discutir com os amigos, com a família, nas rodas de conversa, na escola, na faculdade, e nunca deixe de se informar, viu? Sempre com qualidade, porque só assim você vai ter boas opiniões formadas sobre cada assunto que nós tratarmos nas semanas em 2017. Bom 2017 para você, até o próximo Em Discussão.